Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitka e Lopes Cast. Eu sou o Wilson Lopes. Eu sou Natasha Vitka e hoje temos uma convidada muito especial, Ruane Frascarelli. É isso aí, a Ruane é psicóloga, estrategista e mentora de mentes imbatíveis. Obrigado, Ruane, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e bora conversar, bora destravar a mente da galera. É isso aí, vamos assim. Com certeza. Ruane, nós acompanhamos, né, suas redes sociais, seus conteúdos, e eu vejo um mantra seu, né? Assuma seus BOs. Exatamente. Fala pra gente, o que é isso? Assumir os nossos BOs é exatamente o que eu entendo como uma das principais chaves do sucesso de uma pessoa, independente da área que seja. Então, assim, eu parto sempre do pressuposto de que não existe um outro caminho para que uma pessoa consiga ter sucesso no corpo, na mente, nos negócios, em casa, com a família, no casamento, se você não assumir os seus BOs. O que significa esses BOs? Tudo aquilo que a gente entende como desafio, como limite, como... Imagina que o ser humano, a gente carrega uma história de vida. E nessa história de vida, gente, vem um monte de impureza junto, entende? Então, o que a gente é na vida adulta é algo que a gente carrega da nossa história, coisas da nossa infância, coisas da nossa adolescência, coisas que a gente foi aprendendo, coisas que a gente foi programando a nossa mente. Então, chega na vida adulta, a gente se depara com situações que muitas vezes a gente acha que é o nosso fim, e não é. Então, assumir o nosso BO é a gente entender o seguinte, cara, que problema eu estou tendo hoje? Qual é o problema que eu estou tendo hoje que está me impedindo de avançar? Porque o sucesso, o que é o sucesso? É uma sucessão de vida. Então, o fluxo de vida é que a gente discorra tudo. Por que na vida adulta a gente começa a travar? Por que na vida adulta a gente começa a encontrar muralhas? Não estou conseguindo prosperar financeiramente, não estou conseguindo ter um relacionamento bom, não estou conseguindo avançar na minha carreira, não estou conseguindo ter mais clientes. Eu sempre entendo que qual é o BO que você não está assumindo? Qual é o BO que está escondido aí que está te travando? Isso é assumir o BO. É você entender que tudo aquilo que não está acontecendo na sua vida é por algo que você precisa resolver internamente, porque tudo que a gente vive externamente é um reflexo do que existe dentro de nós. Sim. Nesse caso, por exemplo, travas como questões com pais, familiares, traumas de infância, isso seriam BOs que você fala? Com certeza. Então, pensa assim, existe uma frase que eu sempre gosto de dizer que é: a infância é o chão que a gente pisa na fase adulta, na vida adulta. Então, tudo que a gente carrega hoje como bagagem vem da nossa infância. Então, pense assim, o que eu sou hoje não é eu não sou uma folha em branco. Eu tenho muitas coisas que determinam a forma como eu penso, sinto e ajo. Então, quando eu encontro desafios, limitações na minha vida adulta, quase sempre, e eu vou usar dizer que sempre, existe alguma programação ali que a gente vai ter que atualizar. Então, se eu cresci, vamos falar de finanças, porque dinheiro é algo que todo mundo quer. Então, vamos pensar o seguinte, eu cresci num lar escasso, com uma família sem muitas condições, sem muitos recursos. Então, eu entendi que o dinheiro é algo muito distante. Eu aprendi isso. E existe uma programação interna na minha mente que me faz associar dinheiro a sofrimento, a angústia, a injustiça. Então, eu chego na fase adulta e eu carrego isso como base. Então, a minha relação com o dinheiro, ela não é saudável. Ela é disfuncional. O que eu vou precisar fazer se eu quero ser uma pessoa próspera financeiramente? O que eu vou ter que fazer se eu quiser mudar essa realidade? Eu vou ter que assumir esse BO. Qual que é o meu BO? Resolver questões que foram programadas ao longo da minha vida. As minhas crenças. O que eu chamo de crença? Tudo aquilo que me dá uma sensação de certeza. É uma crença, aquilo que eu acredito sem eu perceber. Então, inconscientemente, eu acredito que o dinheiro é algo para uma realidade distante da minha. Porque eu cresci ouvindo que o rico é triste, o rico não vai para o céu,
O rico é arrogante. O rico passa a perna nas pessoas. Então, inconscientemente, como eu olho para o dinheiro na vida adulta? Como algo ameaçador. E a maior parte das pessoas carregam esse tipo de crença sem perceber. Tem raiva de rico, escuta uma Porsche passando na rua e fica puto. Olha só, você acha que precisa? Quer se aparecer? A pessoa olha uma mulher bonita e fala assim, tenho certeza que é o marido que tem dinheiro. Então, vai fazendo essas associações e não está percebendo que tudo isso é sobre a lente pela qual ela está vendo a vida. Então, pensa que a nossa história de vida é como se a gente usasse um óculos. É a forma como eu olho tudo. Isso aqui, eu estou olhando tudo com o meu olhar. Então, eu vejo tudo preto. Só que eu não sei. Então, a gente tem que tirar esse óculos, entender qual é esse óculos que eu carrego, que está me fazendo ver a vida com esses olhos. Nós vamos ter que entender, compreender, acolher, reprogramar, atualizar essa programação, como se fosse um computador mesmo. Então, pensa assim, a gente tem um iPhone. O iPhone, ele continua sendo o iOS, certo? Que é o sistema Sim. dele ali. Só que existe o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13. Por que o ser humano não atualiza? O que acontece com o ser humano que ele continua sendo o mesmo iOS a vida inteira? Por que o ser humano continua sendo o mesmo iOS a vida inteira? Não atualiza. Então, quer dizer, por que a gente precisa atualizar? Porque vai aumentando capacidade de absorção, vai aumentando capacidade de armazenamento. Então, a gente precisa atualizar, a gente precisa fazer um backup, a gente precisa jogar coisas fora, a gente precisa salvar em algum lugar. Então, não dá para ficar gravando tudo. A gente precisa ir fazendo atualizações, mas o ser humano não faz atualizações. Então, assumir os nossos BOs é algo que a gente tem que fazer diariamente. Então, pense assim, né? Essa xícara. Eu pensei o seguinte, sabe aquela frase que diz assim, ó, a gente começa o dia depois do café? Então, assim, o que eu faço depois do café? O que vem depois do café? Assumir meus BOs. O que eu tenho que fazer hoje? Como eu vou fazer mais dinheiro hoje? Quem eu vou convidar para o meu podcast? Como que eu vou faturar mais hoje? Como eu vou prospectar cliente? Como eu vou melhorar o meu negócio? Como eu vou melhorar a minha alimentação? Como eu vou me aproximar do corpo que eu quero ter? Como eu vou melhorar minha relação com a minha filha? Como eu vou melhorar o meu casamento? Como eu vou me reaproximar do meu marido? Isso é assumir o meu BO. Tudo aquilo que é minha responsabilidade. Tudo aquilo que está no meu colo. Tudo aquilo que depende de mim. E muitas vezes a gente acha que é culpa do mundo, é culpa do outro, é culpa da economia, é culpa da política. E não, é responsabilidade nossa. Então, assumir os nossos BOs é justamente isso, né? A gente assumir que a gente é a nossa maior responsabilidade, o nosso maior empreendimento. É isso. Sim. E é muito interessante isso de entender, né, que realmente tudo depende de nós mudarmos as nossas concepções, os nossos atos, as nossas atitudes diante das situações. Não é porque foi de uma maneira, o que, né, pelo que você explicou, inclusive, a reprogramação, né? Não é porque meus pais fizeram de uma maneira, meus avós fizeram de uma maneira que eu tenho que repetir isso, né? Eles fizeram dentro do conhecimento que eles tinham, da evolução que eles tinham, mas podemos fazer diferente evoluindo, né? Então, é muito interessante isso, né, Wilson? A evolução depende muito, né, da pessoa querer, né? Uma vez eu ouvi de uma reunião em São Paulo e uma pessoa disse assim, o querer é a coisa mais individual que existe, né? Então, realmente, quando a pessoa quer, ela muda. Mas eu tenho uma dúvida, não sei se existe algum estudo, qual é o fator que não permite, né? Qual é o maior fator, qual é a maior causa que não permite que a pessoa mude? É justamente essa semente que foi plantada, você não pode, você não consegue, o dinheiro não é legal, esse carro você não precisa dele, entendeu? Inclusive eu já ouvi, você não precisa desse carro, para que você precisa desse carro, entendeu? Porque eu gosto desse carro, para mim faz muito bem, entendeu? Mas existe um fator, vários fatores, mas qual é o maior deles? É realmente esse trauma de infância? É o ambiente que a pessoa foi inserida durante um longo período que faz ela acreditar que ela não pode, ela trava e não solta o freio de mão? Sim, esse é um dos fatores. Ambiência é um dos principais fatores. Mas existe um que é principal, o nosso cérebro. O nosso cérebro ele não foi feito para que a gente queira mais do que sobreviver. O nosso cérebro é feito para manter
o nosso corpo funcionando, sobrevivendo, e isso se estende ao nosso estilo de vida. Então, tudo aquilo que ultrapassa aquilo que a gente vive hoje, eu vou precisar aprender, eu vou precisar romper, eu vou precisar gastar mais energia, porque ele já está automatizado. Já está automatizado eu aceitar que eu sou pobre, eu aceitar o carro que eu tenho, eu aceitar que não é culpa minha, eu aceitar que essa é a minha realidade, eu aceitar que é assim a vida, eu aceitar que eu nasci nesse contexto e eu não tenho condições de mudar. Por quê? Porque para mudança exige muitas coisas. Exige dedicação, comprometimento, conhecimento, investimento em todos os sentidos. Então eu falo que assim, ó, o que vira o jogo de uma pessoa? Todo mundo acredita, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Não, o que vira o jogo de uma pessoa não é o dinheiro, é o sangue no olho, é o inconformismo. É você falar assim, eu não aceito essa realidade, eu não aceito estar nisso aqui, eu não aceito viver isso aqui, eu não quero, não é possível, não, eu vou romper, eu vou chutar essa muralha, eu vou quebrar na marreta isso aqui, mas que eu vou fazer alguma coisa, porque não é possível. Então, o inconformismo, ele é um dos principais ingredientes para uma pessoa mudar de vida. Só que o que acontece? Existe, então, essa questão neurológica, fisiológica, que já tende a nos manter num estilo de vida de sobrevivência, que é, eu estou comendo, eu estou dormindo, eu tenho uma coberta para me cobrir, eu tenho roupa para me vestir, um carro para eu andar para lá e para cá, tá ótimo. Zona de conforto. Então, eu não preciso ultrapassar isso aqui, que é o que a gente chama de zona de conforto. E aí eu trago um outro termo, porque para mim, conforto, né? Conforto é aquilo que te traz tranquilidade, é aquilo que você sente prazer. Então, por exemplo, para você, conforto é ter um bom carro. Para outras mulheres, ter conforto é ter uma boa casa, é ter uma cozinha grande, enfim. Então, eu entendo que tudo aquilo que nos mantém sendo pobres emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, não é zona de conforto, é zona de negligência. Zona de negligência com a nossa própria vida, zona de negligência com os nossos próprios sonhos, zona de negligência com aqueles que vieram antes de nós, porque é minha responsabilidade levar a minha família adiante. Agora, a missão, a tocha está comigo. A minha missão é levar o mais distante possível o meu sistema familiar, aquilo que a minha avó não pôde viver, aquilo que a minha mãe não pôde viver, aquilo que a minha bisavó não pôde viver, e todas as mulheres que vieram de mim. Eu sou a esperança para elas. É como se elas sussurrassem no meu ouvido e dissessem, Ruane, faz o que a gente não conseguiu fazer. Natasha, faz o que a gente não conseguiu fazer. Então, está na nossa responsabilidade. Só que isso demanda bastante autorresponsabilidade, assumir BOs. E quem está disposto? Quem está disposto a acordar e romper e plantar mesmo sem chuva? E investir tempo, energia e dinheiro, mesmo sem evidências, durante um bom tempo. Porque isso é a lógica da vida. A lógica da vida é, você vai plantar, mas você não vai colher amanhã. Talvez você nem colha na sua geração, mas o seu filho vai colher o que você plantou. Né? Quando a gente fala de tâmara, por exemplo, quem planta tâmara não colhe tâmara. Mas isso vai me impedir de plantar tâmara? Isso vai me impedir de fazer o meu melhor para os próximos que virão? É tipo ir no banheiro e não deixar aquilo uma arruaça para o próximo que vai entrar? Não, mas a gente está acostumado a pensar só na gente. Uma mente imediatista, né? O cérebro é isso que ele faz. Ele quer recompensa imediata. E isso é um dos maiores BOs que a gente acaba, sem consciência, não assumindo. Que o cérebro, ele quer sobreviver. E para você ultrapassar a sobrevivência, porque prosperar é ultrapassar a sobrevivência. Para você ultrapassar a sobrevivência, você vai ter que ultrapassar a sua própria condição natural, a sua própria natureza. Porque o nosso corpo quer relaxar. A nossa alma, eu trago bastante os princípios, né, de espirituais. Então, a nossa alma, ela é o quê? A carne. Sim. Ela deseja coisas que também nos destroem. Então, a gente precisa ultrapassar todas as nossas condições naturais para ir além. Todo mundo quer sucesso.
todo mundo quer carrão no inconsciente, tá? Não assume, mas no inconsciente todo mundo quer. Todo mundo quer ter um corpo legal, quer se sentir bem quando coloca uma roupa, quer se sentir bem quando sai, se sentir segura, confiante. Mas o querer tá no campo do desejo. Todo mundo quer. Mas o ter tá no campo da ação. Então, isso diferencia dois tipos de pessoas. As que querem e as que têm. As que querem estão aqui, ficam no campo do desejo. E as que têm estão aqui no campo da ação, plantando quando não chove, investindo tempo, energia e dinheiro mesmo sem evidências. E não durante um tempo, até que dê certo. Então, tá aqui, ó, onde as pessoas se encaixam. A maior parte está aqui, no campo do desejo. Então, sim, o que impede uma pessoa de mudar é a ambiência, a falta de conhecimento, a falta de manutenção. Porque não adianta, a motivação ela dura 24 horas. Você escuta um negócio legal, você fala, nossa, faz sentido. Mas e a guerra que vem depois que você aprendeu uma informação nova? É isso. Porque a mudança só acontece depois da guerra que você assume quando você quer colocar aquilo em prática. Aí é que pega, aí você tem que assumir BO. Eu vejo também uma coisa que trava muito é a crítica, né? A pessoa está no meio de processo de mudança, está super empolgada, legal, estou adquirindo conhecimento, estou colocando em prática, é super importante, estou focado. Mas sempre tem alguém para desviar o seu foco, ou pelo menos para tentar, se você deixar. Né? A pessoa te faz uma crítica sobre determinado curso que você está fazendo, determinada faculdade, qualquer coisa que seja. Sempre vem alguém para falar, ah, não, mas eu fiz direito, não, advogado, está lotado o mercado. Só que está lotado de tudo. Não, o que vale é como você se posiciona, como você se diferencia. Mas eu vejo que muitas pessoas brecam aí. Ao receber uma crítica sobre determinada coisa que eu estou fazendo, eu já puxei o freio de mão que estava solto. A pessoa para, ela repensa, e aí ela leva aquela crítica em consideração, ela repensa em tudo que ela está fazendo e fala, eu acho que aquilo não é para mim. Volta 10 passos para trás e de repente começa outra coisa e nem termina aquilo que ela estava indo bem. E esse processo vai se repetindo. E aí chega um certo momento da vida que ela está frustrada. Ah, se eu tivesse terminado tal curso, se eu tivesse feito tal coisa. Mas aquela crítica que paralisou ela. E era uma crítica de uma pessoa que talvez para ela nem era relevante. Né? Porque a crítica faz parte do processo, isso é normal. Né? Porque se não fosse comum, bem-sucedidos não eram criticados. Né? Só que isso eu penso que é um fator enorme. Porque eu vejo muita gente passando por isso, eu passei por isso também, só que seguir em frente, mas não é fácil esse processo, principalmente esse processo da crítica, e quando vem de pessoas de perto, porque quando a pessoa é próxima, você para repensar, nossa, será que ela tem razão? Será que ela não tem razão? Mas ela é tão próxima, por que ela falaria alguma coisa para me paralisar? Não quer meu mal, quer aquela dúvida, ela acopla na cabeça da pessoa e o freio de mão puxa e ela não consegue nem ir para frente nem para trás. É isso. Então eu penso que esse é um dos maiores fatores assim, também que faz a pessoa não prosperar. E aí, o assumir o BO vem com tudo nessa hora. Por quê? Porque para a gente fazer a nossa vida ir para frente, a gente tem que entender que o único responsável por isso somos nós. Sim. E muitas vezes a única voz que a gente vai precisar ouvir é a voz do nosso próprio coração, a voz do nosso interior. Então, essa voz que está me falando, arrisca, vai fazer a faculdade. Ah, mas todo mundo faz. Dane-se, faça você. Existem 150 milhões de advogados, show. Mas você é você, só existe o seu CPF, só existe a sua digital, só existe a sua história de vida, porque isso não se replica, entende? O que cada um tem para contribuir é único, porque ninguém viveu as experiências que eu tenho, ninguém viveu a minha história, ninguém ultrapassou, ninguém superou a mesma coisa que eu superei. E ainda que tenha passado pela mesma situação, é uma outra pessoa. Então, a crítica, por que ela barra tanto? Porque uma pessoa que não tem uma identidade forte, uma identidade fundamentada, uma identidade alicerçada, ela balança com qualquer vento. Olha o pé de alface. Ele dá rápido, né?
Você plantou, a alface está ali, mas bateu um vento, acaba a alface. E estraga em quanto tempo? Então, veja, a gente quer o resultado rápido de um pé de alface, mas quer a solidez de uma videira, por exemplo. E não combina. Então, veja, se eu quero ser uma mulher próspera, eu preciso entender que eu preciso de alicerce, eu preciso de raiz, eu preciso me estruturar. E é justamente essa estrutura que, quando bate um vento forte, que é o que a gente entende como crítica, como sabe quando as pessoas zombam, tiram sarro, aquelas sátiras, né? Ai, nossa, blogueirinha, ai, nossa, tá se achando, ai, nossa. E aí a gente balança. Só que é esse momento que, peraí, eu tô me achando? Porque o sucesso, ele é barulhento. Então, assim, não, eu não tô me achando, não, eu não quero me parecer. Não, você não quer ter sucesso? Não tem como ter sucesso debaixo da mesa. Então, você tem que aceitar que você quer aparecer. Porque quando você não aceita isso, por medo do que vão falar, você não aparece mesmo. E aí você vai ser invisível. E uma pessoa que não aparece vai ter cliente? Não vai ter cliente. Não. Então, assim, a primeira coisa que eu falo assim, estão falando que eu quero me aparecer. E você não quer? Você não quer, não? Ué, eu achei que você quisesse sucesso, eu achei que você quisesse ter cliente, eu achei que você quisesse vender seus cursos para todo mundo, para o máximo de mulheres possível. Então não é. Ou seja, a gente não aceita aquilo que politicamente, moralmente não é aceito. Porque tem um quê negativo, pejorativo você falar, eu quero um carrão, eu quero uma Porsche, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas por quê? E eu gosto sempre de dizer que eu tenho um mapa mundi tatuado no braço, né? E eu sempre disse que eu queria o mundo. E as pessoas falavam assim pra mim, mas por que o mundo? Você não pode trabalhar no Brasil? E eu pensava assim, será que eu tô querendo demais? Será que eu tô querendo demais? Até que eu entendi o seguinte, não, eu quero o mundo. Se você quer só a sua cidade, se você quer só o seu país, o problema é seu. Dane-se. Então, eu tive que assumir pra mim o que eu queria. Nossa, você quer se aparecer? Eu quero. Eu nasci com um dom, Deus confiou em mim vários talentos, e se eu não usar, Ele vai dar para outro. Então, sim, eu vou usar os meus talentos, eu vou multiplicar os meus talentos, e se você não quiser, você vai ficar para trás, você vai comer poeira, porque você vai ver o pau torar. Então, veja, quem que tem essa estrutura emocional para assumir os BO, para bancar isso aqui na frente das pessoas? Tem que ser grande, hein? Tem que ter estrutura, tem que ter alicerce. Então, claro que a gente vai sentir o desconforto, porque não existe sucesso sem desconforto. E aqui a gente já quebra uma baita de uma fantasia, que o sucesso é confortável. Não, não é. Você chega com um carrão nos lugares e as pessoas falam, nossa, ninguém te fala assim, porra, parabéns, você trabalha pra caralho. Não, ninguém fala isso pra você. Fala pra você assim, nossa senhora, hein? Nossa, você tá fazendo unha meio-dia? Você não trabalha, não? Não, imagina, sou madame. E aí você vai começando a se sentir desconfortável porque você destoa, porque você faz a diferença. E é nessa hora que as pessoas estão começando a romper que elas param. Porque a pressão é grande. Porque não pense a humanidade que é gostoso ver o outro prosperar. Sabe por que não é? Porque quando você vê alguém prosperando, você vê a merda que você está fazendo com a sua vida. Ou seja, você vai fazer porra nenhuma com a sua vida. E claro que é insuportável ver o outro prosperar. Porque não é que você tá... não é sobre o outro. É sobre você tá vendo que você não tá fazendo merda nenhuma com a sua vida. Se o outro tá movimentando, tá comprando carro novo, tá tendo cliente, tá fazendo curso, e você tá ali, você vai falar assim, nossa, a Rony se acha. Não, mas é porque tá tão insuportável você ver ela fazendo e você não fazendo nada, que você vai ter que procurar uma forma de lidar com aquilo. E geralmente você joga o BO no colo de quem? Do outro. De alguém. Você vai falar, joga a bola lá pro outro, como se isso fosse resolver. Então, é isso que eu faço com as pessoas. Eu ajudo elas a assumirem para elas mesmas o que elas querem, ainda que não seja aceito, ainda que não seja admirado. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. No começo, te chamam de louca, te chamam disso, te chamam daquilo. E eu passei isso na minha vida. Na minha vida eu passei isso. Porque quando eu comecei a atender, não sei se vocês sabem da minha história, mas quando eu comecei a atender, eu não tinha grana para começar a alugar uma sala e começar a atender. Mas eu tive uma oportunidade de trabalhar numa clínica de psicólogos como secretária. E vocês acham o quê? Que minhas amigas falaram, Ruane, parabéns, né? Todo mundo tem um começo. Não, nossa.
dentro delas, elas estavam o quê? Feliz. Porque inconscientemente a gente gosta de ver o outro na merda porque a gente se sente um pouco confortável, a gente se sente um pouco melhor. Com alguém na merda, a gente fica melhor. Com alguém melhor, a gente fica o quê? Com raiva. E fala mal. É uma forma de lidar com o nosso próprio desconforto. Mas o que ninguém via e eu vi é que quem atende o telefone para marcar cliente para psicólogo? A secretária. Foi assim que eu enchi a minha agenda. Alguém ligava e falava assim, queria marcar uma sessão, uma clínica com mais de 35 psicólogos, queria marcar uma sessão depois de 18. Menina, tem uma psicóloga aqui que tem a agenda lotada, vou dar um jeito de encaixar você. Gostei da sua voz? Vou dar um jeito de encaixar você na agenda dela. A bicha é braba. Tá quase sem horário, mas vou dar um jeito de encaixar você aqui. Em 2 semanas, em todos os meus horários pós-expediente, porque eu ainda estava como secretária, eu tinha todos os meus horários preenchidos. Ninguém ouviu o que eu vi. Só que o que eu não contei, nem para os meus pais, nem para ninguém, é que a proposta que a dona da clínica me fez é, como você não tem dinheiro para pagar o aluguel da clínica, você vai fazer o seguinte, você vai atender todos os convênios da clínica e você vai ganhar R$7 por consulta. E eu falei, bora, vamos. Uns 2 meses depois, quando eu contei isso para os meus pais, meu pai ficou enlouquecido. Eu fiz um baita investimento, R$7 Puta merda, menina! Eu não acredito que você está fazendo isso. Que judieira, que judiação, minha filha, como é que pode? E eu falei, pai, esse é o meu começo, dá um time que vai dar certo. 1 mês dormindo no sofá da minha amiga, aqui em Bauru, porque meus pais são de Pederneiras, para eu não gastar dinheiro com combustível, vamos dormir aqui, vamos trabalhar, vamos fazer. Em 1 ano, falei, pai, me dá 1 ano, vai dar certo, vai acontecer. Em 1 ano, eu tinha lista de espera para atendimento, comecei a atender em outra cidade e as coisas começaram a desenrolar. Mas quem que atendia depois das 8 da manhã às 10 da noite? Porque com 1 mês eu já não era mais a secretária da clínica. Então, entende que, por amor, as pessoas vão querer proteger a gente da frustração. Mas só a frustração faz a gente crescer. Existem coisas que meus pais descobrem que eu vivi nos meus eventos. Eles falam, não acredito que você passou por isso. Eu falei, da missa você não sabe 1/3, mãe. Ou seja, tem que crescer, tem que sentir desconforto, tem que sentir o BO caindo no colo, a batata queimando no seu colo para você fazer alguma coisa. Só que a gente idealiza o sucesso como algo, ai meu Deus do céu, desenrolou. Não existe crescimento sem pressão, sem rompimento. Pensa na musculação. Você está treinando, você quer ter músculo, você quer desenvolver musculatura, você quer ganhar massa magra. Só que, qual que é o processo para isso? Além da alimentação saudável, beber água e tudo mais, tem que treinar. Mas é o treininho suave, de leve? Ou é aquele treino que você carrega peso, que você aumenta a carga, que você vai fazendo algo gradual? Concorda que é essa a segunda opção? C. Ou seja, na vida, qualquer crescimento vai exigir pressão, rompimento, aumento de carga, aumento... Tá entendendo? Isso é sucesso, sucessão de ciclos, sucessão de fases. Só que a gente trava e para de aprender, para de evoluir. E aí a vida não flui mesmo, não prospera. Porque prosperidade nada mais é que o movimento natural da vida. Você não fala para um bebê, para de crescer, não vai falar, não vai andar. Você não fala nada para ele. Ele já começa a levantar o pescoço. Ele já começa a ficar de pezinho. Vocês têm uma criança de 3 anos, vocês sabem do que eu estou falando. Sim. Vocês tiveram que falar para a menina andar? Não. Não foi natural? Tiveram que falar para ela engatinhar? Não foi natural? Tiveram que falar para ela começar a resmungar? Não foi natural? Ouviu? Meteu marcha, filho. Na verdade, nós estamos aprendendo com ela. Não é verdade? É verdade. E a gente aprende o tempo todo, não é? Muito. É isso. Eu percebo também, mano, que o que também impede muita pessoa de prosperar, ou às vezes de alcançar o objetivo dela, é tomar muita decisão com base no emocional. Principalmente no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Às vezes, porque o que é razão dói. É difícil tomar uma decisão na razão. É difícil falar não. É mais fácil falar sim, porque daí eu vou agradar todo mundo e tá tudo certo, todo mundo vai me amar, tudo ótimo. A partir do momento que eu tomo uma decisão baseada na razão e aquilo é um não para determinada pessoa, para uma determinada situação, você passa a ser odiado. Como lidar com isso? Com a rejeição. Isso. Mais um BO. Mais que a um. gente tem que assumir. A crítica, a rejeição, tudo isso faz parte desse processo de evolução. Porque você vai chegar lá em cima.
se você tiver seu foco, se você não se desviar, se você tiver paciência e resiliência, às vezes você vai ter que dar 1, 2, às vezes 3, 4 passos para trás, para poder voltar a evoluir. Natural do processo. Mas você chega lá odiado. Então, você chega lá odiado por alguns, admirado por outros e conquista novas relações. Isso. Porque, veja, quem quer crescer, quem quer evoluir, não dá para carregar o que você tem. Então, o rio limpa. O problema é que a gente quer carregar as mesmas pessoas a vida inteira. A gente está disposto a soltar. Eu estava na Europa há um mês, né? E estava no inverno lá. E eu fiz um vídeo com as árvores secas. E eu falei assim, olha, é o seguinte, ninguém vê beleza nisso aqui. Mas a primavera só existe porque existiu. O inverno, o outono, essa reciclagem. Agora, você está disposto a soltar para prosperar? A soltar as pessoas que você quer carregar? A soltar as pessoas? Você está disposta a desagradar? Porque uma coisa é fato. Adulto tem que ter coragem de desagradar para fazer aquilo que é importante. Para fazer aquilo que é importante para si. Porque não dá para prosperar agradando as pessoas. Até porque quem vive para agradar as pessoas não vive, atua. É uma atuação. Você fala sim quando é não. Você fala tá bom quando não quero. Você fala... Ou seja, você está vivendo ou você está atuando? Você está atuando. É um personagem. E não tem como personagem prosperar. Você só consegue prosperar se você assume quem você é. Então, quando você está começando a fazer esses movimentos, algumas pessoas não vão te apoiar. Estou começando a ficar bom, né? Entende? Sim. Ou seja, você está Foco, né? Se você está mudando as suas rodas, isso é um baita de um bom sinal. Por quê? Quem continua com os mesmos amigos de toda a vida, nas mesmas rodas, com a mesma rotina, significa o quê? Que não mudou. Ou não mudou de cidade, ou não mudou de rotina, ou não mudou de nada. Porque, eu vou falar para vocês, como que faz para conciliar vidas diferentes? Não dá. Mas as pessoas que não fazem esse tipo de evolução, conseguem. Por quê? Porque elas ainda estão tentando manter aquilo que é lá de 1950. Elas estão tentando agradar. Então, não é sobre você chegar lá e ser odiado. Não, é sobre você chegar lá e ter fluído, deixando o que precisava ficar. Porque o rio limpa aquilo que não faz sentido ir junto. O rio leva aquilo que faz parte dele, a água. Aquilo que mantém ele em movimento. Se você está tentando levar pedra, galho, não faz sentido. Então, se for água, vamos junto. Se for pedra, pode ficar. Então, tem que estar claro isso. Só vai ficar o que for pedra, só vai ficar o que for entulho, só vai ficar o que não fizer parte do fluxo de vida. E que eu esteja disposta, que eu esteja disposto a soltar isso. Porque muitas vezes a gente carrega coisas que nos drenam e a gente nem percebe. Porque a gente está tão atuando, a gente quer tanto ser bonzinho, eu já falo logo de cara, viu? Boazinha não prospera, bonzinho não prospera. Boazinha é trouxa, bonzinho é trouxa. Quer ser bonzinho, não vai prosperar. Porque bonzinho não prospera. Não existe respeito num bonzinho, com uma mulher boazinha. Quem que respeita bonzinho? Você vai fazer terapia ou mentoria. Você quer, vamos pensar o seguinte, você quer aumentar seu faturamento. Você vai conversar com a mocinha, você vai querer abrir seu negócio com uma pessoa que chega aqui, oi, tudo bem? Então, vamos falar sobre o seu... com vozinha de ursinho carinhoso, ou você vai falar com uma mulher e falar assim, mano, mostra aqui pra mim seu faturamento, me fala, qual é que é o B.O.? Você vai confiar em quem? Naquela que quer te agradar ou naquela que vai te falar um monte de verdade que vai mudar seu negócio? Eu só confio em quem fala a verdade. Você tá entendendo? Ou seja, a gente tem essa associação, né, de que o sucesso, para você ter sucesso, você vai ser odiado. Não, você só vai ser odiado por quem não está nesse mesmo fluxo. Porque quem está nesse fluxo, olha para você e fala assim, mano, bora, velho. Ou vou comprar uma Porsche. Quem está nesse movimento vai falar assim, da hora, que cor que você quer? Qual que é o modelo? É Macan? É Cayenne? Qual que é? O que você quer? Essa pessoa que está em movimento, ela vai bater nas suas caras e fala, mano, mete marcha. Mete marcha. A mulher chega para mim e fala assim, Rony, quero fazer isso, quero cuidar do meu rosto, quero... A mulher que não tem dinheiro, ela vai falar assim para você, Natasha, isso é bobeira, você tá tão bonita, para. A que faz, fala, mano, faz mesmo? Da hora, eu vou te indicar uma médica. Você tem alguém para você ir? Porque eu tenho uma que faz em mim, bicha é braba. Essa vai te apoiar. Ou seja, se não vai te apoiar,
Quem está embaixo? Quem não está fazendo nada? Quem critica as pessoas? Quem olha e tira sarro de quem está fazendo vídeo? Quem não está fazendo porra nenhuma? Você vai olhar o perfil e fala assim, mano, na boa. Não dá nem pra relevar, né? Não dá, entendeu? Não, nem A pessoa considerar. chega lá no meu Instagram e fala assim, nossa, você é uma charlatã, não sei o que, sei lá. Eu vou lá no perfil dela e falo assim, Não dá. Deus te abençoe. Porque se você sentasse para aprender comigo, você ia ter o mesmo. Você entende? Sim. Ou seja, isso aí é uma lente que a pessoa está usando. Não, o sucesso, a consequência do sucesso não é que você vai ser odiado. É que você não vai ter as mesmas pessoas, provavelmente, que você tinha antes. Você vai ter outras pessoas com a mesma mentalidade que você. Só que quem não estiver disposto a soltar, vai fazer parte desse time que não prospera. E aí a pergunta que fica é, o que você quer mais? Você quer ir para frente ou você quer ficar agarrado nisso aqui, que te mantém para trás, que te mantém o mesmo, que te mantém no mesmo ciclo, que te mantém na mesma rotina, que te mantém fazendo as mesmas coisas, que te mantém com o mesmo corpo, que te mantém com a mesma cara tigelenta? É isso aí que você vai ter que escolher. Percebe? E tudo isso é o quê? Assumir BO. Vai ter que assumir BO. Porque, às vezes, essas pessoas que falam é nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso primo, nosso vizinho, nosso amigo de infância. Foda-se. Que fique o que tiver que ficar. Jesus veio na Terra e os dele foram os que aceitaram ele. Aqueles que falavam do nome dele foram os que não o reconheceram. Olha que loucura! Jesus veio e foi crucificado pelo próprio povo dele. Ou seja, o que a gente está achando que a gente vai ser apoiado por... Não, a vida é uma missão individual. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. E está claro, a ordem é clara. Eu te dei 2 talentos. Você fez o que com os seus 2? Então, é porque, sabe o que... Vem cá, dá esses 2 aqui para ela. O que você fez com o seu? Multipliquei. Pega aquele lá e coloca aqui. Por isso que você olha a pessoa que está prosperando, você fala, não é possível, gente. Mas se a pessoa que toca violão, faz isso, faz aquilo, toca a bateria, surfa, não sei o que, não lá, não é possível, porque ela está multiplicando talento. Aquele que enterra, então, porque Deus me deu 1. O quê? Você sabe o que você pode fazer com 1? Com 1? Você entende? Então, se eu estou tentando lidar com a crítica, agradando, me justificando, eu vou ter que gastar tanta energia para conter esse rio, que eu vou ficar parado, eu vou virar uma represa. E a gente tem um costume, não sei se é criação, alguma coisa do tipo, muito de se justificar, né? Eu não fiz isso porque isso... Você perde, assim, 15 minutos se justificando de uma coisa que você não tinha que realmente fazer. Eu não tinha que fazer aquilo, eu tinha convicção de que eu não deveria fazer aquilo, só que eu estou me justificando porque eu não fiz. Claro, em algumas situações devem ser justificadas, mas normalmente nós nos justificamos em uma situação que é desnecessária a justificativa. Porque a gente quer ser aceito. Acho que é por conta dessa rejeição, para não ser rejeitado. Para não ser criticado, para não ser excluído. Tudo que a gente faz para lidar com isso, a gente não quer ser excluído. A gente não quer ser excluído pela família, a gente não quer ser excluído pelos amigos, a gente não quer ser tido como... Só que isso é inevitável. Porque quem tem uma lente, ela vai olhar para essa situação dessa forma sempre. Então, por exemplo, você passa ali no lugar, a pessoa olha para você e fala assim, gente, mas tá se achando, hein? Mas tá... É a lente dela. Eu não tenho como tirar a lente da pessoa. Então, aconteça o que acontecer, se eu der um sorriso, ela vai falar assim, quer me agradar. Se eu falar oi, fala assim, nossa, ela quer ser o centro das atenções. Cara, você não vai acertar com quem tá com a lente preta. Não adianta explicar. Não adianta. Não. Porque ela vai falar, tá tentando se justificar. Não, eu fiz isso aqui, porque por causa disso. É isso. Mas nossa, você comprou esse carro porque eu não sei quem, não sei o que. Não, então, da hora, né? Não, mas precisa? Mas por que você quer isso? O carro é bonito, mas o PVA é caro, né? Nossa, o PVA... E manutenção, então? É caro. Não, imagina. Mas bebe? Esse carro bebe? Rapaz do céu, como que bebe? Então... Entende? Ou seja, quem tem a mentalidade já pronta para ter um carro com IPVA mais alto... Essa pessoa, ela tá ok,
porque ela já aumentou o custo de vida dela. Agora, quem está embaixo, ela está pensando no IPVA com a mente dela aqui desse nível. Ou seja, para você ter um carro melhor, um carro mais caro, um carro mais... Você vai ter que ter aquela mentalidade, para que o IPVA não seja um impedimento. Por quê? Porque você tem que estar ali naquele nível. Sim. Com custo de vida que comporte aquilo ali. Mas quem está aqui vai olhar e falar assim, acha? Imagina o IPVA, ela não chegou naquele nível. E quem não chegou naquele nível não conhece aquele chão, não conhece aquela visão, não entendeu como funciona. Normalmente, eu estava falando até com meu irmão esses tempos atrás sobre isso, a pessoa, nesse processo, ela tem alguns destraves, né? Ela vivencia algumas coisas que ela não sabia que existia. Por exemplo, quando eu fazia faculdade, os 2 últimos anos eu fui trabalhar numa construtora. A construtora, assim, é nível hard, né? Os valores são vultuosos, são coisas assim... Surreais. Né? É um mercado totalmente, assim, absurdo, gigante. E eu trabalhava direto com a diretoria e tudo mais, então eu viajava com o diretor da empresa, um cara fantástico, empreendedor, visionário, assim, aprendi muito com o cara. E eu, como estagiário, como eu trabalhava no jurídico, eu tive a oportunidade de trabalhar praticamente junto com esse cara, nas tomadas de decisões, participava das reuniões e tudo. E aí eu comecei a frequentar alguns lugares, vamos para reunião, vamos comigo? Vamos. Eu comecei a frequentar alguns lugares, porque eu falei, cara, esse mundo existe. Esse mundo existe, tem muita gente que não sabe que esse mundo aqui existe. E aí foi um destrave na minha cabeça. E aí eu sempre comecei a pensar assim, a minha maior, não sei se é dúvida, né? Uma reflexão. Por que alguns conseguem e outros não? Por que o cara chegou nesse nível intelectual, ou financeiro, ou até de negócio, mesmo o cara tem uma visão de conseguir prever o que vai acontecer lá na frente, o cara desenvolto, né? Por que algumas pessoas conseguem e outras não? O que faz a pessoa conseguir? O que faz a pessoa não querer? E o que faz a outra pessoa não querer chegar nesse nível, sabe? De evolução, de financeiro, familiar, porque o sucesso é relativo, né? Para cada pessoa, eu penso que é uma coisa. Mas normalmente a pessoa tem um destrave que faz ela agarrar firme nesse processo de sucesso e de prosperidade, né? Então, quando você acessa lugares que você acha que você não iria acessar e passa a perceber que aquilo existe, você fala, nossa, cara. E se a pessoa tiver uma predisposição a atingir aquele objetivo, aí ela surta, ela fica louca, ela emenda no processo dela com um foco tão grande que a chance de ela conseguir é enorme. Eu trabalho com uma coisa que chama lealdade sistêmica. Isso é um dos principais fatores que impedem as pessoas de prosperarem e de viverem coisas que elas não acessaram antes. Pensa assim, a nossa vida, você já reparou que aquilo que a gente quer fazer a gente não faz, aquilo que a gente não quer fazer a gente faz? Por que isso acontece? Porque 98% aproximadamente de tudo que a gente faz é governado pelo nosso inconsciente, a gente não sabe. É automático. Então, veja, nós reproduzimos, na maioria das vezes, aquilo que os nossos familiares viveram. Isso a Bíblia chama de maldição hereditária. E isso, na psicologia sistêmica, na constelação familiar, a gente chama de lealdade sistêmica. Uma repetição de padrão comportamental inconsciente, que faz com que as pessoas honrem o sistema de origem delas, repetindo o mesmo padrão. Então, assim, se os meus pais não foram prósperos, se os meus avós não foram prósperos, se a minha família não foi próspero, inconscientemente, eu também não prospero. Só que existe um rompimento, um caminho aqui. Então, eu posso honrar o meu sistema de duas formas. Ou eu repito a história e falo, tamo junto, nós somos família, eu vou até o fim com vocês, nós vamos ficar na merda junto. E existe uma segunda opção, que é assim, o seguinte, eu sei que vocês se ferraram, foi foda chegar até aqui, foi difícil, vocês viveram coisa que eu não quero viver, e eu vou honrar vocês, metendo louco e fazendo tudo que vocês não conseguiram. E tudo que eu consegui, mano, eu vou carregar vocês comigo, porque vocês estão no meu DNA. Então, essa pessoa, ela faz um outro movimento. Ela acessa aquilo que não foi acessado antes. E aqui existe, né, nesse time de pessoas que vivem o que os antepassados não viveram, essas pessoas aqui, elas começam a acessar coisas, destravar, investir,
pensar, estudar, meter a cara, elas soltam, elas deixam o rio fluir. Então, as pessoas começam a falar, nossa, mas você está querendo demais. Eu estou querendo mesmo, eu vou trabalhar mesmo. E ela começa ali, ela caga para as críticas, ela caga para os comentários. E ela se torna uma transgressora do sistema de origem. Então, pensa, inconscientemente, é muito difícil se diferenciar no sistema de origem. Porque dentro lá da sua família, as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, mas por que ele está querendo ser o bambambam? Mas por que ele... Justo. E aí, você, inconscientemente, vai se sentir culpado por ter ou por querer aquilo que eles não puderam ter nem viver. Essas pessoas que destravaram, essas pessoas que... Porque você usou uma palavra muito interessante, que tem predisposição. Todo mundo nasce com essa possibilidade. Todo mundo. Potencial sem ativação é só uma possibilidade. Então, todo mundo aqui nasce com potencial. Só que você vai ter que ativar de alguma forma. Uns ativam estando num momento de merda, por exemplo. A maior parte das pessoas que viraram o jogo, que passaram por mim, elas viraram o jogo no fundo do poço. Por quê? Porque elas usaram essa força, essa tristeza, essas dívidas e todo esse embolado que elas se sentiam, elas usaram isso a favor e decolaram. Ou seja, eu pego a minha dor, eu pego o meu sofrimento, eu pego esse inconformismo que eu estou sentindo, eu pego esse ódio dessa situação, porque você tem que ter nojo da vida que você tem. Você tem que estar inconformado com o que você está vivendo. Cara, eu não acredito que eu estou nisso de novo, mas não é possível. Não, eu não vou. Não, eu vou fazer, não importa. Um dos casos que eu tenho, inclusive tem o depoimento dele lá no meu Instagram, ele chega pra mim todo endividado e fala assim, cara, eu tô na merda. E ele paga a consulta no cartão de crédito e fala, tô na merda, tô isso, tô aquilo, começamos a fazer o processo. E aí ele assistiu o meu curso, eu tenho um curso, o Reset, ele é o meu carro-chefe, assim, o meu curso que mais destrava as pessoas. E ele falou assim, é o seguinte, agora você tá pronto pra você fazer isso aqui. Nós trabalhamos alguma coisa, tiramos muita sujeira, tiramos muita impureza. Porque pensa, o ouro, ele é uma pedra bruta. Quando ele vai passar pelo processo, né, de refinamento e tudo mais, ele vira um tantinho assim de pó. O ouro mesmo, a preciosidade de uma pedra desse tamanho, vira isso aqui. Ou seja, isso aqui é o ser humano. O ser humano, ele é ouro. Só que ele tem muita impureza. E quando a gente vai refinando, a gente vai ficando o que é mais essencial, que é o que mais impulsiona ele, que é o que mais gera atração na vida dele. Então, quem está disposto a passar por esse processo? De fogo. De deixar as impurezas irem embora. E esse cara, quando fez o reset, em 1 mês, esse cara bateu 1 milhão. Aí você me pergunta, não é possível? É possível. É possível. Tem esse cara, tem outras pessoas que saíram de 2.000 e foram para 10 em 1 mês. Mas por quê? O que aconteceu? Mudou o cenário? Mudou de casa? Trocou de celular? Não. Ativou a mente. Mudou a forma de pensar, trocou o óculos, trocou a lente. Ah, eu não mereço mais. Uma outra história, essa é uma história legal que está lá também. Ela cresceu num lar que eles passaram fome. Então, para ela, ter a geladeira cheia era sinônimo de ok. Então, se ela trabalhava e a geladeira estava cheia, tô suave. Tá, quando ela entendeu que isso era o básico, ela começou a vender mais serviço. Uma mulher que trabalha com massagem e tudo mais. E ela sai de um faturamento de 4.000 para 13.000 em 1 mês. Como é que pode? Por quê? Porque ela pensou, não, eu posso ter mais do que Yakult na minha geladeira. Eu posso ter mais do que Danone na minha geladeira. Então, ela começou a ter mais. Hoje, ela tem 2 clínicas, mudou de casa, trocou de carro, lançou outros produtos, começou a dar aula. A última vez que eu tive reunião com ela, já estava faturando 20.000 depois. Então, assim, a gente trabalhou para ela aumentar ainda, porque não é sobre, você só quer dinheiro. Não, cara, você está ajudando mais pessoas. Quanto mais eu falo, cara, você quer mudar a sua vida? Eu tenho um curso aqui que pode te ajudar, que pode mudar a sua realidade, que eu trabalho 5 principais pilares da vida de uma pessoa que trava uma pessoa.
Eu trabalho exatamente isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos decifrar suas lealdades sistêmicas. Nós vamos hackear as crenças que você está tendo aí, que está te impedindo de prosperar. E a galera começa a mudar de vida. Ou seja, quando eu vendo, eu estou olhando para você e estou falando assim, ó, isso aqui vai mudar a sua vida. Eu não estou pensando só em dinheiro, eu estou trocando com você. Eu tenho algo que você pode e você tem algo que pode, que a gente pode trocar. Eu te dou o que eu tenho, você me dá o que você tem e beleza, nós dois ficar bem. Bora? Quando eu entendo que vender é ajudar o próximo, é deixar o outro mais feliz, melhor na vida, você tá maluco. O povo começa a destravar na venda. Começa a vender o trabalho de forma diferente, começa a se oferecer de forma diferente, começa a olhar para o outro ser humano de forma diferente, começa a falar, pô, Natasha, eu tô vendo isso aqui, não sei. Pô, mano, você é mulher de potencial, cara, vamos destravar isso aí, vamos fazer o negócio acontecer, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer acontecer, levanta a cabeça, pô. Você olha para o outro. Só que quem está ainda pensando em sobreviver está preso no próprio umbigo. E só prospera quem ajuda, quem serve. Quem são os maiores empresários? As pessoas, elas começam a contratar, e ajuda famílias, e ajuda não sei o quê. Ou seja, a pessoa vai crescendo, vai prosperando, vai aumentando. Agora, imagina a pressão de uma pessoa que tem 800 pessoas na base dele para ajudar. É fácil? Não. Quem aguenta essa pressão? Todo mundo fala assim, é fácil ser rico. Pouquíssimo. Vai lá. Não. Vai lá. Ter 800 famílias, dependendo de você. Sim. Começar o mês com 500k de conta, 400, 300, 200, 100, 50k que seja. Às vezes a gente tem um boleto, você fala assim, Jesus, Deus abençoe o rolê. Vamos com Deus, segura a mão de Deus e vai. Então, se eu quero prosperar, eu tenho que aguentar a pressão. Eu tenho que aguentar o boleto alto no meu colo, eu tenho que assumir esse BO. Porque que todo mundo quer prosperar e que é a parte bonita da prosperidade. Você entende que todo mundo quer prosperar e que é a parte bonita? Sim. Que é a parte do carro, que é a parte da casa, que é a parte do corpo bonito, que é a parte bonita da prosperidade. E aguentar um BOzão no seu colo? E aguentar um boletão no seu colo? Você entende? Quando a gente começa a destravar a mente das pessoas, você tá doido. Não tem quem segure. Não tem um trem que pare esse negócio parar, que faça esse negócio parar. Faz sentido? Totalmente. Muito sentido. E aí, para mim, uma reflexão gigante. Sim, enorme. Com certeza. Compartilhou de muita coisa que eu acredito. Top. Né? Coisas que realmente para mim fazem total sentido. Né? O BO é seu, então segura ele. O BO é seu, então segura. Mas a glória vai ser sua também, né? Exatamente. Só que se você não segurar o BO, dificilmente a glória virá. Ou seja, eu quero a glória da prosperidade, mas eu não quero assumir o BO. Aí tem como? Não tem como. Ou você suporta o BO, ou você assume o BO, para que depois você viva a glória também, ou sem BO, sem glória. Escolhe o que você quer. Não quer assumir BO? Então, sem prosperidade. Quer assumir o BO? Bora, que a colheita chega. Você tem que plantar, porque a lógica da vida é essa. Plantou, você vai colher. Não vai ser amanhã, mas você vai colher. Agora, quanto tempo você está disposta a plantar? A plantar. Faça chuva, faça sol, planta. Faça chuva, faça sol, planta. Quanto tempo você está disposta a fazer isso? As pessoas querem plantar hoje e colher amanhã, mas amanhã só dá para colher alface. Só isso aí. E a alface... Eu amo alface, né? Tem alface no prato de todo brasileiro, não é verdade? Sim. Só que a questão é, 3 dias, o que acontece com a alface? Estraga. Já era. Bateu um ventinho no pé de alface, o que acontece? Já era. Ou seja, é isso aí. Grandes desafios, grandes vitórias. Pequenos desafios, pequenas vitórias. E aí a gente tem que entender que tudo tem bônus e ônus, né? Isso é maturidade. Isso é pensar como adulto. Se eu quero esse nível de vida, agora pensa o seguinte, que nível de vida, de estilo de vida você vai ter que ter para você sustentar isso aqui? Ninguém quer fazer essa parte da estrutura. A gente quer a casa bonita, mas o pedreiro está demorando demais na parte do alicerce. Fala, viu, mas e aí? E aí, qual é que é? Quando que vem essa casa? Mas peraí. Estamos no alicerce, filha. A parte mais importante. Você quer que um dia você esteja dormindo na sua casa e caia na sua cabeça? Então segura a onda aí. Então, assim, eu quero a parte bonita,
mas eu não quero a parte escura, a parte estrutural. E é aqui que diferencia as pessoas. É aqui que está o que seleciona, entende? Quem vai, quem fica. Aqui está o ponto. Quem vai, que separa. Quem vai, quem fica. Os que trabalham a estrutura para aguentar a pressão, para aguentar a BO, e os que só querem a parte bonita. Os que querem a parte bonita fingem, né? Então, eu tô... Não dá. Tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter rompimento, tem que ter evolução, tem que ter investimento, tem que ter movimento, tem que ter decisão, tem que bancar o que você quer, tem que ter conhecimento, tem que ter cura, tem que ter reprogramação emocional. Cara, olha quanta coisa que está por trás de uma pessoa que vai para frente. Tem que ter. Tô travado. Esse não é o fluxo natural da vida. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, tô travada. Bom, esse não é o fluxo natural da vida. O fluxo natural é que você vá para frente. Se você está travada, tem alguma pecinha aí que tá impedindo. Nós vamos ter que encontrar. Não, mas eu tô travada porque é culpa é culpa da profissão, é culpa não sei do que, é culpa não sei o que lá, é porque não sei... Não, é sua mesmo. O BO tá aí no seu colo. Não é você que tá travada? Então o problema é seu. É seu o problema. O BO é seu. Agora, o que você está fazendo para resolver? Enquanto você continuar culpando alguém, a pecinha vai continuar aí no seu mesmo, na sua engrenagem. Agora, quando você fala assim, pô, é a minha engrenagem que tá, é o meu sistema que não está funcionando, eu falo assim, mas peraí, o que eu faço para pôr óleo aqui? Você entende que é nossa responsabilidade? Então, não tem como falar de prosperidade sem falar de assumir BO. Não dá, gente. Não dá. Fica claro o que é assumir BO? É isso. Muito claro. Bom, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando. Nós agradecemos muito a sua presença, a sua entrega, né? É nítido a entrega de conteúdo que você trouxe, né, para esse episódio. Foi incrível, realmente. A gente vai sair daqui muito mais reflexivo, né? E é muito legal quando a gente entra em determinado ambiente, qualquer que seja, e sai melhor ainda. É isso. Né? Isso é muito importante, é fantástico. Então, nós agradecemos muito a sua disponibilidade e que fica o convite para uma próxima oportunidade a gente continuar esse papo. Vai ser uma honra. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Poder falar, né, o que pode libertar tantas pessoas. Sim. Porque isso aqui que vocês estão fazendo pode ajudar muitas pessoas, né? Sim. Contribui na vida de muitas pessoas. E até na nossa, né? Porque quanto mais eu falo, mais eu reforço, mais eu aprendo, mais... É isso. Então, quanto mais a gente faz o bem, quanto mais a gente está à disposição da vida, mais a gente tende a acolher. Então, eu desejo tudo de bom, sucesso nesse podcast de vocês. E no que eu puder contribuir para a gente alavancar isso aqui, para a gente fazer prosperar, contem comigo, que essa é a minha missão aqui na Terra. Ajudar famílias, casais, crianças a terem essa possibilidade, esse potencial ativado. Sim. Então, contem comigo. Foi uma honra conhecer vocês, viu? Legal. A honra foi toda nossa. Nós agradecemos, como o Wilson já posicionou, né? Foi brilhante toda a sua entrega. Ficamos muito felizes e pedimos, por gentileza, que você deixe uma mensagem, né? Para aqueles que nos ouvem, uma mensagem final. Ok. Então, se você ouviu essa nossa conversa de hoje, eu quero dizer para você que independente do que você esteja vivendo hoje, independente do seu contexto, da sua condição, da sua realidade nesse momento, você é capaz de reverter qualquer situação, desde que você assuma os seus BOs, independente de quais sejam eles. Eu já passei por muitos BOs, tenho certeza que o Wilson já passou por muitos, a Natasha já passou por muitos, mas todos nós estamos aqui e você também pode estar onde quer que você esteja, desde que você entenda que se o seu sistema está travado, existe uma pecinha aí para você arrumar, ou várias pecinhas, mas isso é responsabilidade sua e você tem toda a capacidade do mundo para fazer isso. Multiplica os seus talentos, se posiciona, encara a sua vida, porque você não nasceu para viver travado, improdutivo, você nasceu para prosperar. E é isso. Te desejo toda a vida, uma vida rica de vida, que é isso que eu faço aqui na Terra. Eu ensino as pessoas a construírem uma vida rica de vida. E é isso. É isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e fiquem ligados nos próximos episódios do Vitti Kai Lopes Cast. Obrigado.